Paz de Deus, amados. Deus abençoe a vida de cada um. Amados, hoje eu estava lendo a palavra e me veio duas coisas no coração sobre uma mesma história, a história de Davi. Eu comecei a ter entendimento da história de Davi, né, a buscar na história de Davi. E a história de Davi é o seguinte: Davi era o menor de sua casa, um menino fraco, magro, pequeno. E Davi tinha irmãos, e os irmãos deles eram todos fortes, homens de boa aparência. E certa vez, Deus não se agradou do rei e disse que ia preparar um sucessor para o rei. Então o profeta foi até a casa de Jessé, um homem que ali morava, e mandou chamar os seus filhos. Falou: chama seus filhos que entre eles Deus vai levantar um novo rei. E Jessé foi mandando chamar, né? Jessé ficou muito feliz, é claro. Aí mandou chamar o mais forte, e assim foi. Chamou todos os grandes homens de aparência. E o profeta falou: não é este, não é este, não é este. Aí só faltava Davi. Então Jessé mandou chamar Davi no campo, onde ele estava cuidando das ovelhas. E Davi veio. E o profeta, assim que olhou para Davi, falou: é este. Você vê um menino frágil, pequeno, e Deus preparou. Deus gosta de trabalhar no coração de quem é frágil, de quem o ama e demonstra amor, independente da aparência. Então Davi foi ungido e continuou sua rotina como cuidador de ovelhas até assumir o trono, né? Tudo teve uma história que é muito longa, mas eu vou pular esta parte para cair na reflexão que eu passei para vocês. O que acontece? Aí Davi assumiu o trono. Foi um homem de muito sucesso. Por quê? Porque foi temente a Deus. Só que certa vez, Davi cobiçou uma mulher que era casada. Um pecado gigantesco. Um pecado que está lá nos mandamentos: não cobiçai a mulher do próximo. E o que aconteceu? Ele acabou descobrindo que o marido dessa mulher estava no seu exército. Então ele ordenou para que esse homem fosse colocado à frente do exército, que eram as pessoas que corriam muito mais risco de vida do que os que vinham na sequência. E com isso, aquele homem acabou morrendo. E Davi ficou com a esposa dele. Teve filho com ela e tudo. Então, amados, as duas reflexões que me ficou na cabeça. Depois que Davi cometeu esse pecado, Davi pagou por ele. Pois Davi começou a sofrer muitas coisas devido àquele pecado. Ele teve um filho com Batseba. Um dos filhos de Davi se revoltou contra ele numa época e queria tomar o reinado dele, com Davi ainda vivo. A vida de Davi se tornou um tumulto. Davi perdeu a presença de Deus, tanto que Davi foi lá no pó, se ajoelhou, pediu misericórdia a Deus. Deus perdoou Davi. Porém, o pecado, após ele ser feito, ele tem que ser pago. Infelizmente, pessoal, ou felizmente, é assim. Quando a gente comete um pecado, a gente tem que pagar por ele. Essa é uma das reflexões. E a outra reflexão que veio até o meu coração é que às vezes Deus demora para te dar uma coisa. Às vezes ele não te dá. Que nem Davi passou uma vida inteira, passou a juventude, até crescer para ficar com o reinado. Por quê? Porque Deus preparou algo na vida dele. Foi com o tempo, não foi da noite pro dia. Então a gente às vezes tem que saber esperar no nosso lugar. Então fica essas duas reflexões. Tudo tem um tempo para Deus. E a outra reflexão é: todo pecado tem um preço. Amém, irmãos? Espero que a palavra tenha entrado no coração de todos. Paz de Deus.